O que são os orixás e onde tudo começou? Você já se perguntou o que exatamente são os orixás? Muita gente imagina que eles são como os santos africanos, ou até mesmo deuses, mas a verdade é bem mais profunda, se bem mais bonita também. Os orixás são, antes de tudo, divindades da natureza. Cada um representa uma energia específica do universo, uma vibração da criação. Mas mais do que isso, eles também são arquétipos humanos, com histórias, virtudes e desafios que nos ensinam a viver em harmonia com a natureza e com a coletividade. Essa visão não nasceu no Brasil. Ela tem raízes profundas no continente africano, especialmente entre o povo Yorubá, que habita regiões da Nigéria, Benin e Togo. É ali que começa a história dos orixás. Segundo os ensinamentos da tradição Yorubá, o mundo foi criado por um ser supremo chamado Olodumare, que delegou aos orixás a organização do universo, da natureza e da sociedade. Ou seja, os orixás não são deuses isolados, mas emissários da vontade divina e da ordem cósmica. Quem traz essa explicação de forma clara é o antropólogo e fotógrafo Pierre Verdier, em sua obra clássica Orixás e Deuses Yorubais na África e no Novo Mundo. Verdier viveu muitos anos na África Ocidental e no Brasil, mergulhando profundamente na religiosidade iorubá e documentando suas práticas com uma riqueza de detalhes que virou referência mundial. Para ele, entender os orixás é também entender uma outra maneira de ver o mundo, onde tudo é interligado, tudo tem alma, e tudo vibra em conexão. Os orixás estão ligados aos elementos da natureza, de Xangô ao trovão, Yansan ao vento, Iemanjá ao mar, Oxóssi às matas, Ogum ao ferro e à guerra, e por aí vai. Mas cada um deles também representa aspectos do comportamento humano. Isso significa que cultuar um orixá é, ao mesmo tempo, se reconectar com a natureza e também com partes de si mesmo. É um caminho de equilíbrio, de autoconhecimento e de reconexão com a ancestralidade. Outro ponto importante é que os orixás não aparecem isoladamente. Eles fazem parte de um panteão estruturado, com relações de parentesco, rivalidade e aliança. Por isso, suas histórias, os chamados Oitan, os mitos yorubais, são fundamentais para entender a dinâmica espiritual e social da religião. Esses mitos, que sempre foram transmitidos oralmente, não são só contos simbólicos. Eles funcionam como guias éticos e existenciais para quem caminha na fé dos orixás. O estudioso nigeriano Vandy Abimbola, um dos maiores especialistas vivos em Ifá e a tradição espiritual Yorubá, destaca que esses mitos ensinam sabedoria prática de como lidar com o sofrimento, como tomar decisões, como entender os ciclos da vida. É uma pedagogia espiritual baseada na natureza, na observação e na experiência. Além disso, o culto aos orixás é profundamente comunitário. Ele não acontece isoladamente, dentro da cabeça de cada um. É nos rituais, nas danças, nas oferendas e nas palavras cantadas que os orixás se manifestam. É ali que a comunidade se conecta com essas energias e se fortalece como grupo, como linhagem, como povo. Por isso, os terreiros de África, chamados de Ilé-orixá, são espaços de profunda vivência espiritual e também de resistência cultural. E aqui vale um ponto essencial, diferentemente das religiões ocidentais, que muitas vezes se baseiam em livros escritos e doutrinas fixas, as religiões de matriz africana se baseiam na oralidade e na experiência direta. Não é à toa que, como lembra a antropóloga Joana Elben dos Santos, os rituais africanos não se explicam, se vivem. É dentro da roda, do toque do tambor, do transe, que se compreende o sagrado. Então, quando a gente fala de mistérios dos orixás, não estamos falando apenas de segredos ocultos ou misticismos distantes. Estamos falando de uma espiritualidade viva, dinâmica, conectada com a terra, com o corpo, com o tempo e com a comunidade. Estamos falando de uma forma de sabedoria que sobreviveu a séculos de opressão e ainda pulsa nos terreiros do mundo todo.